Olá, gente, muito bom dia para você que está acompanhando a programação da TV Evangelizar. Tudo bem? Tudo bem comigo também, graças a Deus. Hoje é segunda-feira, dia 14 de junho, e estamos começando mais uma semana aqui com muita notícia, muita informação. Afinal de contas, agora, 8 horas e 12 minutos, começa aquele nosso encontro diário de notícia e informação com a cara, com um jeitinho da TV Evangelizar que você gosta, que você prestigia. Vamos juntos até ali por volta das 9 horas da manhã com tudo o que você precisa saber para ficar muito bem informado nessa segunda-feira e nessa semana. Hoje, como eu disse, é dia 14 e hoje é dia mundial do doador de sangue. E aí a gente faz esse lembrete para falar o seguinte, gente, estamos em pandemia, é verdade, mas olha, bate lá na porta daquele o hemocentro da sua cidade e veja se de repente eles não estão precisando daquela sua ajuda. Porque todo aquele cronograma ali acabou sendo alterado em função da pandemia, né? De doação de sangue. Então estão todos os centros de sangue precisando de doação. Participe, faça essa demonstração, esse gesto concreto de amor ao próximo e participe dessa campanha, tá combinado? Então fazer o seguinte, vamos para as nossas manchetes, vamos saber mostrar para vocês o que vai ser notícia no programa de hoje, então taca-lhe pau! Porque a renda do brasileiro está menor, mesmo com os sinais da recuperação da economia. Atenção segurado do INSS, atendimento vai ficar mais demorado. O INSS ganhou mais um prazo legal para analisar e conceder benefícios para aposentados e pensionistas. Já sacou seu abono de PIS/PASEP? São 700 mil trabalhadores da iniciativa privada e do serviço público que correm o risco de só poderem mexer nesse dinheiro no ano que vem. Doutor Jairinho já não é mais doutor, mas continua sendo vereador. A Associação de Lojistas quer suspender a homenagem que rebatizou rua com o nome do humorista Paulo Gustavo. Os minutos de angústia da Eurocopa, jogador desmaia e é reanimado em campo. Essas e outras notícias a partir de agora. O Evangelizar Informa começa agora. Então fazer o seguinte, vamos já com informação a respeito da previsão do tempo para todo o Brasil, para quem já está se preparando para os afazeres dessa segunda-feira. Começamos com essa imagem aqui, informando que aquela frente fria que estava no sul do país se deslocando, já foi embora do sul e do sudeste. Por isso que, nada de azulzinho nessa região que vai até o Mato Grosso do Sul, São Paulo e um pedacinho de Minas Gerais. Sem chuva, só que é o seguinte, essa chuva foi muito aqui para o litoral do Nordeste, também para essa região centro-sul. E então agora nós vamos com imagens para mostrar para vocês aqui, a próxima tela que a gente tem, é para mostrar a previsão de tempo para hoje. Lembrando que em Salvador a mínima prevista é de 22, em Teresina, onde vai ficar mais calor, 34 a máxima. E atenção, Salvador, Recife e Aracaju, previsão de chuva ao longo do dia. Agora eu vou te falar o seguinte, e o frio que está por aqui, gente, no sul do país? É a próxima tela que a gente está para mostrar. Máxima prevista em Porto Alegre 21, 22 graus em Florianópolis e 20 graus a máxima prevista para Curitiba. Infelizmente sem previsão de chuva, mas quando eu cheguei aqui, dava 8 graus, uma neblina, e a impressão que eu fiquei era o seguinte, nem era por causa do tempo carrancudo aqui em Curitiba não, mas eu fiquei com a impressão de que o sol demorou, ou pelo menos a luminosidade demorou para surgir, então ficou bem escuro, diferente dessa imagem que a gente está mostrando aqui ao vivo, que é da onde? Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul. Isso também é Serra Gaúcha, viu gente? Você vê, por lá a gente consegue ver o céu limpinho, azulzinho, um dia claro, temperatura na marca dos 13 graus. Por aqui nada, gente, tempo bem carrancudo. Então vamos com notícia? Vamos com notícia então. Nós vamos começar a falar aqui informação importante. Lembra do PIS/PASEP que a gente lembra a vocês? Olha, quem recebe até 2 salários mínimos tem direito a esse benefício. A gente lembrou, né? Só que tá assim de gente que tá deixando o dinheiro lá na conta. Não foi pegar esse dinheirão todo. E fim do mês é o prazo final para o saque desse dinheiro. Presta atenção aqui que a Patrícia tem todos os detalhes para você não perder esse dinheiro, gente. Vem com a gente, Patrícia, bom dia. Bom dia, Vilches. Bom dia para você que acompanha a programação da TV Evangelizar. Olha, Vilches, a Caixa Econômica Federal informou que tem um monte de gente que ainda não sacou o abono do PIS/PASEP do ano passado. São 700 mil trabalhadores da iniciativa privada e do serviço público que correm o risco de só poderem mexer nesse dinheiro no ano que vem. O abono do PIS/PASEP é pago para aquele trabalhador com registro em carteira que estava empregado durante o ano de 2019.
O valor varia de R$ 92 a R$ 1.100. Vai depender de quantos meses esse trabalhador contribuiu. O abono é uma espécie de 14º salário pago para quem tem renda em carteira assinada equivalente até 2 salários mínimos, ou R$ 2.200. Então, fique atento. O prazo para o saque termina no fim deste mês. Basta ir até uma agência da Caixa Lotérica com o cartão Cidadão. Vilches, eu volto com você e uma ótima semana para todos. Valeu, Patrícia. Obrigado pelas informações. Ô, gente, não esquece esse dinheirinho não. Nossa, em tempos assim de dinheiro curto, imagina, tá lá na continha um PIS/PASEP, ainda que seja o valor mínimo R$90, é dinheiro, gente. Ô, louco, deixa passar essa não. Agora nós vamos continuar nesse assunto relacionado à prestação de serviço e economia para falar da renda do brasileiro. Uma nova pesquisa mostra que a renda, diminuiu em comparação ao ano passado. Aí você me pergunta, Ricardo, peraí que vocês já noticiaram que a economia tá boa, o comércio varejista tá vendendo, o PIB brasileiro deu um salto, por que a renda média do brasileiro caiu? É difícil entender? Não é não. Nós preparamos uma reportagem para isso, para explicar para vocês o que uma coisa tem a ver com outra. Preste atenção aqui. O primeiro semestre do ano tem sido de boas notícias para o brasileiro, de retomada da economia mesmo com a pandemia. O PIB cresceu, os empregos com carteira assinada também, mas por que então a renda do brasileiro está menor? Esta pergunta foi respondida por um estudo feito pela Fundação Getúlio Vargas. Mostra que a renda média do brasileiro caiu para menos de um salário mínimo e está agora em R$ 1.065 por mês. Esse dado contrapõe os números oficiais obtidos no primeiro trimestre. O IBGE mostrou que o PIB, a riqueza produzida no país, cresceu 1,2%. O CAGED mostrou que a criação de empregos com carteira assinada ficou em 837 mil vagas a mais. Ainda assim, o desemprego está em alta. São 14.800.000 pessoas procurando recolocação. E aí está a resposta dos pesquisadores para a queda de renda do brasileiro. Mais gente procurando emprego, menor a possibilidade de negociação salarial para quem está empregado. Um outro estudo feito pela Universidade de São Paulo mostra que a maioria dos acordos trabalhistas ano passado fechou com negociação abaixo do esperado. 61% das negociações terminaram com o empregado tendo um reajuste menor do que a inflação. É isso aí. Maria Lucineide está com a gente, está dando um bom dia aqui. Bom dia, Maria Lucineide. Estou falando com as pessoas que estão aqui no Facebook com a gente, tá, gente? Interage lá também, participe do programa. A Olívia Câmara também está com a gente. A Marinete, o Francisco, a Nilza também está falando com a gente. A Denise Almeida, a Genilda dando um bom dia para a gente aqui também. Então, todo mundo participando aqui no Facebook da TV Evangelizar, é lá que a gente interage, beleza? Estou esperando o seu recado. Atualiza aqui, homem. Ih, meu telefone tá chabu, preciso ganhar um outro, eu tô pedindo já, hein? Tá desse jeito, tá feio o negócio aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos de notícia, gente, vamos lá pro Rio de Janeiro. Lembra do doutor Jairinho? Aquele vereador da cidade do Rio de Janeiro que está preso, acusado pelo Ministério Público de participar do crime do menino Henri, enteado dele. Pois é, gente, tem outras discussões envolvendo essa situação. Afinal de contas, ele é vereador. Durante o trabalho dos vereadores, nesse caso, aí descobriram que ele andou dando os telefonemas no dia do crime para o governador do estado do Rio de Janeiro. A gente explica para vocês como é que está essa situação a partir de agora. Confere aí. Doutor Jairinho está impedido de exercer medicina, decidiu o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro. Um procedimento contra o também vereador Jairo Santos Júnior foi aberto por omissão de socorro. Doutor Jairinho está preso acusado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro de participação na morte do menino Henri. Henri era enteado do vereador e filho de Monique, a namorada do vereador. Ela também está presa acusada de participação no crime. A criança morreu depois de dar entrada num hospital. Inicialmente, o casal tinha dito que o menino caiu da cama, mas os machucados chamaram a atenção de funcionários do hospital que acionaram a polícia. A perícia constatou diversas fraturas e ferimentos na criança. A Câmara de Vereadores da cidade do Rio ainda analisa o pedido de cassação do mandato dele. Durante esse trabalho, vereadores descobriram que no dia em que Henri morreu, Dr. Jairinho ligou para o celular do governador do estado. A Câmara pediu para Cláudio Castro esclarecer essa conversa.
Ele tem prazo até quarta-feira para dar uma resposta. Eu queria entender por que no Brasil a imunidade parlamentar é sinônimo de impunidade parlamentar. É o caso desse vereador do Rio de Janeiro, é o caso da deputada, a Flor de Lis, que é acusada de ter participado, de ser a mandante do crime contra o marido. Como é que essas pessoas respondem a esse tipo de acusação na justiça e continuam com o mandato político? Como é que pode uma situação como essa? A gente tem muito que avançar nesse debate, né, gente? Meu Deus do céu, que atraso nessa discussão que nós temos, né? Agora atualizei aqui, ó. Karina Freitas estava com a gente, está falando aqui de Fazenda Rio Grande. Tá frio por aí também, né? A Regina também está com a gente, dando um bom dia. O Claudemir também, o Claudemir eu acho que ele fala da Lapa, aqui também no Paranazão, pertinho de Curitiba. Luiz Lúcio, Aurita Gomes, Alcineia. A Eliette também dando um bom dia pra gente. Bom dia, Eliette. A Maria Luísa do Rio de Janeiro. A Graci Tavares. Bom dia, família Evangelizar. Bom dia, Graci. Também a Maria Ranucci falando com a gente, desejando um bom dia, uma ótima semana para todos nós, gente. Vamos que vamos. Vamos com notícia? Vamos. Deixa eu chamar aqui a Malu. Oi, Malu. Bom dia. O que você traz pra gente nessa segunda-feira pra gente começar bem essa semana? Bom dia, Vilches. Uma ótima segunda-feira, um ótimo início de semana para você, para todo mundo que acompanha a gente aqui no Evangelizar Informa. Eu começo essa segunda-feira falando da vacinação no Brasil. O governo de São Paulo antecipou em 30 dias o calendário de vacinação contra a Covid e prometeu imunizar toda a população adulta do estado até o final de setembro. O anúncio foi feito ontem pelo governador João Dória. E no Espírito Santo, começou ontem a vacinação em massa de pessoas de 18 a 49 anos de idade na cidade de Viana, que fica na região metropolitana de Vitória. A iniciativa é parte de um estudo do governo e da Universidade Federal do Estado para avaliar a eficácia de meia dose da vacina da AstraZeneca. No Brasil, segundo o consórcio dos veículos de imprensa, quase 26% da população tomou a primeira dose das vacinas contra a Covid e apenas 11% as duas doses. Nas últimas 24 horas, o país registrou mais de 1.100 mortes pela doença, totalizando mais de 487 mil óbitos desde o início da pandemia. A média móvel foi de 1.997 mortes, o que indica estabilidade. Significa que o ritmo atual das mortes por Covid está num platô, em patamar bastante alto. No segundo bloco, Vilches, eu volto com mais informações sobre a Covid-19. Valeu, Malu, e fica atento, hein, porque o governo do estado do Paraná anunciou que pretende fazer aquela vacinação para quem tem 40 para cima. Você já tá nessa faixa etária ou não, Malu? Não, né? Ainda não, Vilches, tem um trechinho até lá, mas... Então relaxa. Gostaria, viu? Gostaria. Relaxa que a vez do tiozão aqui tá chegando, graças a Deus. Tô na expectativa, gente, só tô aqui de olho nos aplicativos para saber exatamente como é que vai vacinar esse pessoal de 40 anos acima. Tô na área aí, gente, tô na expectativa para tomar vacina. Pode vir a AstraZeneca, pode vir qualquer outra, a Coronavac, pode vir o que for, o bração velho tá prontinho para tremer. Porque eu tenho medo dessas coisas, mas pode vir que eu quero vacinar, pelo amor de Deus, estou na expectativa, gente. Vamos fazer o seguinte agora, imagens ao vivo nesse nossa passagem de bloco que a gente fala. Sabe o que é passagem de bloco? Quando a gente chama um intervalo comercial e aí para ilustrar a gente mostra uma imagem de uma cidade para vocês. Daqueles tempos que a gente ainda fazia caravana pelo nosso Brasilzão. Mato Grosso do Sul, gente, cidade de Naviraí. Bonita cidade, olha, uma cidade plana também, sem tantos morros, bastante arborizada. Neste momento, temperatura atualizada 13 graus em Naviraí, tá fresquinho, tá gostoso também. Intervalo comercial rapidinho, a gente já volta, tá bom? Não sai daí não. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Evangelizar Informa de volta às 8 horas e 28 minutos para mostrar a bela imagem de Florianópolis, hein? Essa daí, gente, é a Praia da Conceição, bonita, uma barbaridade, Lagoa da Conceição. Temperatura agora na marca dos 14 graus, friozinho também lá em Florianópolis, friozinho em todo o sul do país, né? Deixa eu dar um bom dia aqui para a Nica, que está falando com a gente de Guarapirama, aqui no estado do Paraná, a Ercida no bom dia, a Olívia, a Maria Aparecida, a Denise do Rio de Janeiro com a gente, a Heloíse, a Jane, a Claudete também dando um bom dia. É isso aí, Ricardo, o que importa é saúde. Tá falando da vacinação. A Claudete, a Fátima também tá com a gente aqui de Fortaleza, tá falando que
amanheceu com chuva lá, mas com muito calor. É isso aí, que todos sejam vacinados o mais rápido possível para ficarmos tranquilos. O Almir tomou vacina, deixa eu ir lá com o Almir aqui, deixa eu passar pelo Duto. Eu estava aqui primeiro no Murilo, esse é o Murilo, na câmera 3. Na câmera 2 está o Duto e na câmera 1 está o Almir aqui. Ei, Almir, tomou vacina, tá feliz da vida, né? Tá com o braço dolorido, né? Fica tranquilo, se dói menos do que teu coxa, que dá menos sofrimento para você. Coxa meteu a mão no Londrina, né? Empatou ali na Bacia das Almas, né? Mas tudo bem, não tem problema não. Vamos de notícia, pessoal? Vamos de notícia sim. Nós vamos chamar a Andressa agora para dar informação importante a respeito do que mesmo? Esqueci. INSS, gente, começou hoje novos prazos para INSS. Você precisa dar entrada, por exemplo, numa aposentadoria? Presta atenção que mudou. Agora não tem mais aquela história de 45 dias, não. Cada caso é um caso e a consequência para todos nós, a Andressa vai falar aqui. Bom dia, Andressa. Bom dia, Vilches. Bom dia para você que nos acompanha. Bem, o INSS ganhou mais um prazo legal para analisar e conceder benefícios para aposentados e pensionistas. Na prática, para você de casa, a espera vai ficar maior. Até então, a legislação previa um prazo de até 45 dias para o INSS dar uma resposta a um requerimento. O problema é que esse prazo não estava sendo cumprido. O Ministério Público Federal e a Defensoria Pública reclamaram e um acordo foi mediado no Supremo Tribunal Federal. Então, a partir de agora, cada caso terá um prazo específico para a resposta. Pode ser mais rápido, em 30 dias, ou demorado até 3 meses. Um exemplo, a aposentadoria por invalidez. O prazo para uma resposta será de 45 dias. O benefício assistencial ao idoso, prazo maior, 90 dias. Outro exemplo bem comum, casos que necessitem de perícia médica só vão começar a contar o prazo a partir do fim dessa etapa. Essas medidas já estão em vigor e são válidas para novos pedidos e os que já estão no INSS. E hoje eu fico por aqui, mas lembrando, qualquer dúvida ou sugestão você pode nos mandar um e-mail para reportagemtv2@evangelizarapreciso.com.br. É com você, Vilches. Valeu, Andressa, obrigado pelas informações. Deixa eu reforçar, já estão valendo esses novos prazos, hein, gente? Antes era 45 dias e o povo fala, mas não era cumprido, Ricardo. Não. Mas agora está o Ministério Público Federal, também estão os advogados ali ligados à Defensoria Pública acompanhando todos esses prazos. Por isso agora que tem esse diferencial. Ficar atento aí. Deixa eu dar um bom dia para Fátima Ferreira, também está falando lá de Fortaleza, está falando que acompanhando a gente. Aê, Fortaleza, hein? Impressionante como o pessoal participa aqui. A Alice dando um bom dia para a gente também, a Roberta, a outra Aparecida, a Aparecida está falando de Fortaleza também, está falando o seguinte, estou contando as horas para se vacinar. A minha vai ser amanhã já? Boa, Aparecida. Vai com fé, é importante se vacinar. E uma coisa que eu sempre lembro, gente, falando sério aqui agora, todos nós estamos tomando aquela vacina com 2 doses. Se for a AstraZeneca da Fiocruz, a gente tem um prazo de 3 meses, né? Para tomar a segunda dose. Aquela do Butantan, o prazo é de 28 dias. Mas, gente, não relaxe naquelas normas, aquelas regrinhas também de comportamento. Não é porque você tomou a primeira dose que você está completamente imunizado. Aquelas regras de comportamento do tipo utilização de máscara, lavar sempre as mãos, usar álcool gel, isso não muda, tá, gente? É sempre bom frisar. Eu sei que você está cansado de ouvir isso, mas não custa, né? Mas assim, a imunização completa ela só vai acontecer a partir da segunda dose. Então nada de mudar comportamento, viu, seu Almir? O Almir tá legal, tomou vacina, sabe, mas tá usando as 2 máscaras. Aquelas regrinhas da televisão e fora dela, né, Almir? É isso aí, gente, não podemos esquecer esses detalhes. É nova vida. Para depois, se Deus quiser, esse ano, hein, gente? Se Deus quiser, esse ano ainda a gente vai ter um fim de ano diferente, um começo do ano que vem, 2022, diferente também. Se Deus quiser, próximo das famílias, né? Chega de passar saudade longe da gente conversando só por celular. Deus me livre e guarde. Eu quero ver um fim de ano diferente esse ano, se Deus quiser. E tá chegando minha vez com 40 aí. Tô chegando. Tem mais um aqui? Tem. Ah, Maria Helena, recadinho aqui. Maria Helena, ela tá falando que adorou a live do Vigário. A Beth e o Danilo são muito engraçados. Fiquei feliz porque então faz o seguinte, Maria Helena. Daqui a pouquinho a gente vai trazer uma reportagem também, fazendo um resuminho
do que foi essa festa do seu vigário, o Arraiá, tá bom? Não sai daí não, daqui a pouquinho a gente mostra para você o que foram os melhores momentos. Vamos resumir, porque foi um programão grande, mas a gente vai resumir essa história. Tá combinado? Fazer o seguinte, agora nós vamos fazer um giro de informações pelo Brasil. E eu quero chamar a atenção para você uma história curiosa que vem de Niterói, porque lá a Associação de Lojistas, que representa ali o pequeno comerciante, falou que não quer aquela homenagem ao humorista Paulo Gustavo. A homenagem foi a mudança do nome de rua. Curiosa essa história, para a gente entender o outro lado disso daí também. Acompanhe. O Sindicato dos Lojistas de Niterói, no Rio de Janeiro, vai pedir à prefeitura que suspenda a homenagem feita ao humorista Paulo Gustavo, vítima de Covid. Uma rua central da cidade foi rebatizada com o nome dele. O sindicato argumenta que os lojistas terão prejuízo com a medida, já que terão que refazer documentos e material de publicidade com a mudança. Começa hoje em Fortaleza o mutirão digital para a vacinação contra a Covid. A prefeitura irá disponibilizar computadores com internet e funcionários capacitados para ajudar aquelas pessoas que ainda não conseguiram agendar o dia de vacina no posto de saúde pelo aplicativo. 500 mil pessoas são esperadas nos Centros de Referência Social, os CRAS. A Prefeitura de Olinda, em Pernambuco, desistiu da ideia de promover a vacinação contra a Covid de radialistas e jornalistas da cidade. A medida foi contestada pelo Ministério Público Estadual, que alertou a Prefeitura para seguir o Plano Nacional de Imunização. Neste plano, jornalistas e radialistas não são considerados grupos prioritários. Olha quem deu as caras no Detran de Cuiabá. O jacaré de quase 1 metro de comprimento foi gravado no fosso de vistoria dos carros. O Detran de lá ficou ao lado do Parque das Águas, onde há capivaras e também jacarés. Os bombeiros foram chamados e devolveram o jacarezinho aí para o lugar dele. E deixa eu meter minha colher nessa história lá de Olinda, onde a prefeitura de lá seguiu uma recomendação do Ministério Público e falou: não podemos vacinar jornalistas e radialistas porque eles não estão no Plano Nacional de Imunização. Corretíssima a decisão do Ministério Público. Que eu sempre falo aqui, vocês já me viram falar. E olha que está falando um jornalista, tá, gente? Não há motivo para furar essa fila jornalistas quando a gente vê, por exemplo, caixas de mercado fora dessa lista de prioridades. Motoristas e cobradores de ônibus fora dessas prioridades. Aqui em Curitiba, por exemplo, foi feita uma audiência pública na Câmara de Vereadores, onde foi apresentada o número de motoristas e cobradores que foram contaminados e morreram nessa pandemia. É desproporcional, é 2 vezes mais do que a população em geral. Então, assim, quer tornar determinadas categorias prioritárias? Então vamos discutir o Plano Nacional de Imunização, sem privilégio. E aqui em Curitiba teve um vereador que é jornalista, é amigo meu, veio conversar comigo. Ricardo, estou pensando em apresentar esse projeto de lei. Posso falar? O Márcio Barros, meu amigo. O que você acha? Falei, Márcio, não vai por essa não. Privilégio para jornalista pega mal. População não gosta disso não. Vamos fazer o que é certo, né, gente? Vamos com notícia? Vamos, mas já, que a Patrícia está aqui, ó. Chama eu, que eu tenho boa notícia hoje. Hoje é segunda-feira e eu vou começar bem a semana. É isso. Conta aí, começando bem a semana, porque... Bom dia, pessoal, bom dia, Vilches. Gente, Dia Internacional da Dieta. E a gente tá como? Daquele jeito, né? E ainda mais nessa época do ano aí, com festa junina, com muitas comidas calóricas. Por exemplo, aqui, ó, esse amendoinzinho, parece inofensivo? Gente, em 100 gramas são 600 calorias. Ah, é uma delícia, né? É, muita comida calórica, mas com ActiNutri não tem problema não, tá tudo certo. Com ele, você vai conseguir eliminar até 8 quilos por mês, porque em sua fórmula tem componentes que diminuem a absorção de calorias. Segundou, né? E a gente ainda nem se livrou daquela comilança lá de sábado, dessa data comemorativa que foi o Dia dos Namorados. E teve o santo casamenteiro, né? Muita gente aí comendo vários pedaços do bolo para encontrar o santinho. Teve gente que quebrou o dente mordendo, né, o Santo Antônio. Teve quem nem encontrou, ficou aí na esperança, mas nada de resolver essa história de casamento, né, Vilches? Vai ficar lá para o próximo ano. E outra coisa, né, a gente começou a semana com a notícia de que as academias aí nos bairros ainda nem abriram por conta do decreto. Mas não precisa se preocupar com isso não, viu? Com o ActiNutri você vai emagrecer, vai ficar com tudo em cima. Olha só, dona Maria Luísa. Eu fiz o tratamento com ActiNutri, né?
No começo, realmente, eu não punha fé. Tomando o produto, realmente eu vi que é verdade mesmo. Você que está aí gordinha e realmente quer fazer um bom tratamento, eu recomendo o Actri Nutri. Ligue agora 0800 006 4242, comprou o kit com preço magrinho, seca a barriga, vai de presente para você. Obrigada, Vilches. Valeu, Patrícia, obrigado pela participação, obrigado pelas informações. Dona Lourdes mandando um recadinho pra gente aqui, falando que já tomou as 2 vacinas, graças a Deus. Tem 74 aninhos, está vendendo saúde, né, Dona Lourdes? Parabéns, beijão pra senhora. A Iloide de Camboriú, a Dona Lúcia, junto com a vovó Nazaré, lá de Juiz de Fora. Também a Maria Helena, também que está na expectativa de ver a reportagem. E a Ana Paula está dizendo o seguinte: Ricardo, você com essa animação toda, queria ver você dançando um forrozinho lá no Arraial. Imagina, eu ia passar vergonha, mais ainda. E ela está pedindo para mandar um cheiro para minha mãe, Maria de Lourdes, e para minha irmã Luciene, que não perde Evangelizar em Forma. Ela está falando de Paulista, em Pernambuco. Então, um cheiro para Maria de Lourdes e um cheiro para Luciene, que é irmã da Ana Paula. Um beijão para todos vocês, gente. Valeu. Não, um cheiro eu posso. A dona Onça não reclama não, ela não reclama não. Manda um beijo, manda um cheiro para todo mundo. Norma dando um bom dia também, a Palmeirinda de Rondônia. A Nadir também falando que acompanha a gente todos os dias. Boa! E a Lourdes também agradecendo aqui a participação. Legal, gente, estou gostando de ver a participação de vocês. Hoje está divertido, hoje está engraçado. Segunda-feira é diferente com a gente. Então vamos lá? Vamos, deixa eu chamar a Malu aqui, que a Malu tem mais informações para participar com a gente aqui. Taca-lhe pau, Malu! Olha só, viu, eu volto para falar de uma decisão polêmica, isso porque hoje passa a valer o novo distanciamento entre carteiras escolares definido pela Prefeitura do Rio de Janeiro. De 1,5 metro, os alunos da rede municipal passarão a sentar com 1 metro de distância uns dos outros, né? A decisão, segundo a Secretaria Municipal de Educação, foi tomada com base em estudos, mas autoridades de saúde alertaram para o risco de aumentar as aglomerações nas unidades escolares. Em entrevista ao jornal Extra, o epidemiologista Marcelo Gomes, da Fiocruz, disse que a Prefeitura do Rio de Janeiro deve agora, mais do que nunca, intensificar medidas de prevenção ao contágio do coronavírus e não o contrário. O especialista alerta para a necessidade do uso de máscaras nas escolas, ventilação adequada das salas de aula e do distanciamento seguro entre os estudantes. Pois é, polêmica essa decisão, né? Bom, agora a gente fala de esporte, vamos repercutir aí a situação do meio-campista da Dinamarca, o Christian Eriksen. O jogador sofreu uma parada cardíaca durante a partida da Eurocopa contra a Finlândia nesse sábado e deu um susto ali na torcida e também na comissão técnica ao sofrer um colapso em campo. O atleta não tinha patologias anteriores, segundo seu ex-médico do Tottenham, Sanjay Sharma, que considerou que ele morreu por alguns minutos e que a sua carreira no futebol possivelmente acabou. O jogador da Inter de Milão desmaiou aos 43 minutos de jogo no Parken Stadium, em Copenhague. Ele teve uma parada cardiorrespiratória e foi atendido no gramado pelos médicos que tentaram reanimá-lo por quase 15 minutos. Só foi transferido para o hospital após estar estabilizado. Ele se encontra internado, estável e consciente. E ainda falando de futebol, o presidente do Coritiba, Renato Folador, piorou no estado de saúde e foi entubado na unidade de terapia intensiva do Hospital do Rocio, em Campo Largo. O último boletim médico foi divulgado às 11h30 desse sábado. De acordo com o boletim, Folador permanece sob assistência multidisciplinar em cuidados intensivos, em ventilação mecânica em plena sedação e analgesia. O estado de saúde dele é considerado grave. Folador tem 66 anos e foi internado no último dia 1º no Hospital do Rocio, em Campo Largo, que fica aqui na região metropolitana de Curitiba, diagnosticado com Covid-19. Desde o dia 3, ele está em internamento. Ele já tinha tomado a primeira dose da vacina contra a Covid quando foi diagnosticado com a doença. A segunda dose está prevista para o mês de julho. Lembrando que Folador é também nosso colega e ex-apresentador aqui da Rede Evangelizar de Comunicação. Desejamos melhoras, então, ao Renato Folador, presidente do Coritiba Futebol Clube. E eu devolvo para você no estúdio, Vilches, desejando uma ótima segunda-feira para você e para todo mundo que acompanha o Evangelizar em Forma. Valeu, Malu, obrigado pelas informações. E o Renato Folador, antes mesmo dele vir aqui para a TV Evangelizar e apresentar um programa ligado à economia, deu muitas entrevistas para a gente aqui na cidade. É um cara que sabe muito sobre economia, um querido.
um sujeito que sabe muito, um cara muito acolhedor. Por isso que quando nós recebemos essa notícia no fim de semana, ficamos na expectativa, estamos rezando, torcendo pela rápida recuperação dele, que recentemente assumiu a diretoria do Coritiba. Mas antes disso, nós já conhecíamos ele aqui da TV Evangelizar mesmo. Estamos na torcida, rezando pela pronta recuperação do Renato Folador. E outro detalhe que eu queria falar também é sobre a Eurocopa, aquilo que aconteceu com o jogador da Dinamarca. 2 lembretes. O que aconteceu, eu vi uma entrevista que o médico da Eurocopa deu. Ele falou que o diagnóstico foi o seguinte: primeiramente, ele teve uma taquicardia, uma disparada no coração. Com isso, acabou faltando oxigenação para o cérebro. Foi aí que ele perdeu a consciência e desmaiou. Foi isso exatamente que aconteceu. E aí houve ali o pronto atendimento, não tão pronto assim, porque houve uma crítica de forma geral e graças a Deus a recuperação desse jogador. Mas particularmente, sabe o que me chamou a atenção? A decisão da Eurocopa em permitir que esse jogo continuasse. O mundo inteiro viu essas cenas. O mundo inteiro ficou praticamente 2 horas com a televisão ligada, esperando qual era o estado de saúde do jogador. E depois voltou o jogo de bola. Voltou. E a explicação dos organizadores da competição foi o seguinte: os jogadores quiseram. Os jogadores quiseram? Rapaz, era um colega de profissão, um colega ali O cara... Meu Deus, o cara quase morreu. E vamos continuar jogando bola? Sei lá, gente, as pessoas... Eu acho que é tanta insensibilidade por causa de dinheiro. Isso é dinheiro. Vai atrasar uma tabela, vai ter problema com o patrocinador, direitos de transmissão de televisão. Não sei, gente, eu acho tanta insensibilidade nesse tipo de questão. E mais uma vez o tal do futebol aqui valendo mais do que a vida de um profissional. Olha, sei lá, eu fiquei chocado com toda essa história envolvendo essa situação, mas o mais importante é o seguinte: o jogador sobreviveu e está bem, graças a Deus. Pronto, chega. Vamos falar de notícia? Vamos notícia ou vamos para o intervalo? Não, nós vamos com notícia, nós vamos falar o seguinte agora. Aqui no Paraná, gente, foi aprovado um projeto de lei que está sendo apresentado para a população paranaense como uma espécie de solução para o preço alto do botijão de gás. Dizem os deputados que essa medida agora vai fazer com que o gás de cozinha vá baixar de preço. Bom, eu te convido então a prestar atenção na reportagem da Fabiana para a gente entender e conversar sobre esse assunto na volta. Preste atenção aí. O projeto de lei que pode reduzir o preço do gás de cozinha em até 20% já foi aprovado na Assembleia Legislativa do Paraná. Na prática, vai funcionar da seguinte maneira: o consumidor poderá comprar o gás de qualquer marca, independentemente daquela que está estampada no botijão. Ou seja, o titular da marca não poderá impedir a livre circulação do produto ou a reutilização do recipiente por uma empresa concorrente. Segundo os autores do projeto, existem aproximadamente 150 milhões de botijões no país em posse das revendedoras ou dos consumidores, que não podem enchê-los numa empresa com o menor preço se a marca for diferente. O objetivo do projeto é acabar com o monopólio das grandes empresas, estimular a concorrência e garantir a liberdade de escolha do consumidor, que poderá optar pela marca mais barata. A medida visa também conter o aumento descontrolado dos preços dos produtos essenciais em meio à pandemia. Na prática é o seguinte: você tem aquele botijãozinho da Ultragás azul, né? Só que hoje você só pode comprar Ultragás. Se você for comprar Plenogás, que é o amarelinho, você não pode. Isso aqui no Paraná, tá, gente? O projeto permite você fazer a troca, comprar o que você quiser, e aí os deputados chegarem a esse valor de 20% de desconto. O que eu particularmente, eu sou que nem Santo Tomé. Eu pago para ver se isso vai acontecer. Primeiro pelo seguinte, porque a própria iniciativa privada acaba estabelecendo o preço. Se um cara está vendendo até 20% mais barato do que o outro e essa lei for aprovada, é claro que eles vão equivaler lá para o alto. Então, vamos acompanhar e vamos ficar de olho para ver se isso vai entrar em prática na verdade. Combinado? Combinado. Intervalo comercial agora bem rapidinho e na volta nós vamos falar sobre o carro mais vendido no Brasil. Aliás, o carro não, a cor do carro. Você tem uma ideia do qual é a preferência da cor do carro do brasileiro? Eu gosto de carro novo, se eu pudesse. Depois a gente volta, rapidinho. Não perca mais os vídeos da TV Evangelizar. Inscreva-se já. Evangelizar em volta de... Nossa, confundi tudo, hein? Fazer de novo, faz de conta que não é ao vivo, tá, gente? Evangelizar e...
Olha, errei de novo. Evangelizar Informa de volta, agora faltam 10 minutinhos para as 9 horas da manhã. O seu Benedito mandou um recado interessante, por isso que eu vou dizer aqui, ó. Ricardo, avisa aí, ó. Quem, se puder, pague uma previdência particular, porque o INSS não vai te ajudar muito, não. Quando se aposentar, infelizmente, deveria ser diferente, mas... Verdade, seu Benedito. Muito obrigado pela participação do senhor. E a Lenir está participando com a gente também, está falando de São José dos Pinhais, está dizendo que por lá está muita cerração. E é incrível, gente, São José é coladinho aqui com Curitiba, mas parece que a gente está assim a 100 quilômetros de distância. Se aqui em Curitiba está embaçado, em São José vai estar embaçado 2 vezes. Se aqui em Curitiba está chovendo, lá em São José vai estar chovendo forte 2 vezes. É impressionante a diferença de tempo que está lá. E aquele aeroporto que você sempre vê informação na televisão, o aeroporto de Curitiba fica lá em São José dos Pinhais. Por isso que volta e meia está fechado, porque o tempo lá é embaçado. Valeu, obrigado pela participação. Agora vamos falar de saúde, gente. Mais uma forcinha para você aí que está pensando em largar o cigarro, nós vamos fazer aquele lembrete. Como faz mal esse negócio para o nosso corpo? Acompanhe aí. Um hábito que mata mais de 8 milhões de pessoas por ano no mundo. O tabagismo é uma doença causada pela dependência à nicotina. Mas, ao contrário do que muita gente pensa, essa não é a única substância perigosa encontrada no cigarro. As principais substâncias existentes no cigarro são a nicotina, que é a substância que vicia, o alcatrão, resultante da queima, e os gases da queima, principalmente o monóxido de carbono. Mas a nicotina não é a substância mais perigosa. A mais perigosa é o alcatrão. Ali existem substâncias que causam câncer, que causam enfisema, que causam doenças da circulação. E existe o monóxido de carbono, que é o gás resultante da queima, que intoxica as células que carregam o oxigênio no sangue. Com o passar do tempo, o pulmão sofre as consequências do vício. O paciente que é tabagista há um bom tempo tem bronquite crônica, que é a produção exagerada de muco e a dificuldade do ar passar por dentro dos brônquios, com chiado, com tosse, secreção. Além disso, existem alterações no pulmão que a gente pode resumir como enfisema, que é a formação de pequenas bolhas, e essas bolhas vão aumentando. E foi o tabagismo que mudou a vida da Consuelo. Hoje, ela trata um câncer de pulmão. Fazem 20 anos que eu fumo. Comecei há uns 4 meses atrás com uma tosse, porque eu falo bastante no meu trabalho, e essa tosse não parava. O oncologista olhou o exame e já pediu para fazer um exame chamado PET, que é um exame bem completo, e ali ele já apontou o nódulo de pulmão, e daí eu comecei a fazer radioterapia. Comecei a fazer químico e imuno. Então eu vou fazer 4 ciclos de 21 dias, eu já estou no 3º ciclo. De acordo com essa oncologista, outros tipos de câncer também estão associados ao cigarro. São os cânceres de cabeça e pescoço, como os cânceres de cavidade oral, de orofaringe, de laringe. Também os cânceres gastrointestinais, como câncer de esôfago, estômago, câncer de intestino, câncer de pâncreas, tumores ginecológicos, câncer de mama. Então tem uma infinidade de tumores que estão relacionados ao tabagismo. O consumo de cigarro no Brasil aumentou 34% em 2020. E não é só isso. Mais de 400 mortes por dia no país estão associadas ao tabagismo. Uma estatística que poderia ser evitada. A decisão de parar de fumar é uma decisão individual, pessoal e intransferível. Então, por mais que a família, os amigos incentivem, a pessoa tem que parar de fumar, porque é ela que vai passar por todo o processo. Hábito e vício é bem diferente. A maior parte realmente do nosso é o hábito de ficar com o cigarro na mão. Procure um médico, tente usar o medicamento, tente usar o adesivo, porque realmente 99% do câncer de pulmão é tabagismo. E tem métodos, né, para deixar, para aquela pessoa que queira, tem métodos para deixar de fumar. Uma curiosidade, as 2 capitais do Brasil onde mais se fumam, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e Curitiba, aqui no Paraná. Até perguntei nessa época para os pesquisadores do porquê, se tinha alguma relação com o frio. E eles disseram que não, isso não tem nada a ver, é hábito de população mesmo, o fato de Porto Alegre e Curitiba terem o maior número de fumantes proporcionais no Brasil. Deixa eu dar um alô aqui para a dona Zelina, tá falando, Ricardo, tô desde as 6 da matina acompanhando vocês.
Muito obrigado, dona Zelina. Seja muito bem-vinda aqui à nossa participação. Dona Genilda, dona Lenita, a Lourdes, a Claudete. Claudete está falando que adorou ver o padre Reginaldo Manzotti dançando na sexta-feira. Já já nós vamos mostrar o replay dessa cena aí. Mas antes, nós vamos falar dos carros mais vendidos no Brasil. Aliás, a cor dos carros preferidos dos brasileiros. Vocês têm uma ideia? Vocês fazem uma ideia? Não? Uma moçada aqui já... Vocês já mataram, né? Mataram. Tem a ver com... Acompanhe. A Associação de Fabricantes de Veículos divulgou a informação. Na hora de comprar um carro 0 km, o brasileiro prefere a cor branca. Segundo a Anfávia, 36% dos carros vendidos são dessa cor. Em segundo lugar, vem os carros da cor preta. São 18% da preferência. Essa procura pode ter uma explicação financeira. Os carros de cor branca são mais baratos do que os coloridos metalizados. Há também o fato de que os carros da cor branca são os preferidos de empresas para compor a frota. Depois dos carros brancos e pretos, adivinhe qual cor vem em preferência. Acertou quem pensou nos cinzas e pratas. Estes são responsáveis por 12% do total. É isso aí. Acho que tava na média, né, gente? Carro com aquela cor não metalizada, né, que fica mais caro. Eu acho que carro zero é caro uma barbaridade. Eu sou daqueles que eu prefiro comprar um carro usado, né, que é mais baratinho do que o carro zero. Eu acho caro demais, pelo menos pra mim, né, gente? Tem gente que tem outras opiniões. O Almir, por exemplo, só gosta de carro zero, né, seu Almir? Só carro com aquele cheirinho de novo, aquele plástico no banco. Gosto é gosto e bolso é bolso. Aqui é outro patamar, né? Tá certo. Vamos falar então da live, gente? Sexta-feira vocês acompanharam? Vocês gostaram? Então, a gente fez um apanhado aqui para ver os melhores momentos. Teve até gente falando que o padre Reginaldo dança bem. Dança bem? Vocês são tudo puxa-saco, rapaz. Para com isso. Acompanha aí, gente. E vai começar a quadrilha do Arraial do Seu Vigário. Vai! Eita coisa! Eita, dona Chiquinha! Que coisa boa, gente! O padre tá meio branquinho. É branquinho porque nós não colocamos nem Nescau. Pensa que eu não sei, minha filha. Que nada era pra ela. Diga, meu benzinho, se você me amaria e com todo carinho comigo casaria. Um abraço, obrigado, Deus abençoe. Foi legal, né? Foi bacana. Tem uns bastidores. Se me deixarem contar, eu vou contar tudo. Tem história do Arco da Velha. História boa pra contar. A gente vai contando ao longo do dia aí. Ó a Fátima, ó. Foi show o Arraial da TV Evangelizar. Gostou, Fátima? Foi bacana, né? A Claudete também falando, ó, gostei. A Norma, amei tudo. Foi maravilhoso. Foi boa, né? A Sandra Dorigo também tá com a gente. Também aqui o Heitor tá falando com a gente aqui, desejando um bom dia pra gente, Adelaide. A Sandra Aparecida também tá com a gente. Boa, gente. E a Claudete também falou que gostou do Arraial do Seu Vigário. O Padre João tá com a gente. Ô, Padre, curtiu ou não? Falaram aqui, Padre, que sentiram a falta do senhor. Falaram que o senhor dança bem, uma barbaridade. É verdade, Padre? O senhor dança? Não falaram nada, tenho certeza. Vou dar uma olhadinha nesse celular aí. Gente, ó, cuidado, hein, que vocês mandam aí. Que alegria. Foi maravilhosa a live, né? Foi legal. Muito boa. Louvado seja Deus por tudo e por todos que também acompanharam, ajudaram, participaram desse momento tão especial. Boa. E qual que é o destaque para o programa Com a Palavra hoje, Padre? Começando a semana com o Espírito Santo. No programa de hoje nós vamos conversar sobre os caminhos religiosos, turismo religioso de mártires aqui do Brasil, lá no Rio Grande do Norte. Você não pode perder, hein? Tem esse bate-papo aí com este nosso irmão. Deixa eu ver aqui. O Sidnésio vai falar com a gente e você não pode perder. Vai descobrir aí a história desses mártires do Brasil, tá bom? Boa. Legal, isso tem muito a ver com a nossa história, Padre. Eu sou curioso para essas histórias. Eu sempre lembro, não sei se eu já comentei aqui no programa, hein, Carol? Não sei se eu já falei, mas a Basílica de Aparecida, ela tem um museu histórico daqueles fiéis que tiveram uma graça alcançada e sempre deixa uma lembrança. E sempre me lembra, sempre marcou bem aqueles brasileiros que foram para a Segunda Guerra e voltaram vivos. E deixaram alguns objetos que eles recolheram na Alemanha e na Itália e deixaram lá. Tem até recorte de jornal inglês, alemão, falando do fim da guerra.
Pô, que cada história, padre. Uma vez eu falo pouco, mas uma vez eu venho e conto com mais detalhes para o senhor, tá bom? Isso aí. Obrigado, padre. Coladinho já, gente, o programa com a palavra coladinho com o Evangelizar em Forma. Nós encerramos aqui, tá bom? Chamando vocês para amanhã, a gente estará de volta, por volta ali das 8h20 da manhã. Combinado? Tenham todos uma excelente segunda-feira, uma abençoada começo de semana e nós voltaremos amanhã, tá bom? Fui!